Olá, nono ano! Hoje, na aula de Geografia, eu vou falar sobre o Oriente Médio, as diferenças entre os países que o constituem. Lembrando que o Oriente Médio ele tem algumas características em comum, né, entre os países que o compõem. Por exemplo, são países em que predominam as paisagens desérticas, são áreas onde há uma grande reserva de petróleo, pelo menos a maioria dos países ali tem uma grande reserva de petróleo, sobretudo nas áreas mais próximas ao Golfo Pérsico. São áreas em que a escassez de água é muito presente, né? Ou seja, são áreas que sofrem porque predominam essas paisagens secas, né? De clima desértico. E no Oriente Médio nós temos também dois países que são considerados transcontinentais, que é a Turquia, né? A maior parte da Turquia está na Ásia, aqui no Oriente Médio, na Península da Anatólia, e uma pequena parte está aqui na Europa. E o Egito? O Egito é um país que a maior parte dele está na África, mas tem uma parte aqui, que é a Península do Sinai, que pertence ao Oriente Médio. A maior riqueza do Oriente Médio é o petróleo. Nós sempre falamos que o Oriente Médio é considerado um barril de pólvora. Ali já ocorreram muitos conflitos devido a essa busca incessante pelo petróleo. Em geral, os países que apresentam as maiores rendas per capita nessa região são produtores e exportadores de petróleo, embora haja algumas exceções, né? Por exemplo, Israel e Turquia são países que não dependem da exportação do petróleo e que dependem mais da produção industrial, né? A Israel é um país que foi formado recentemente, né? Foi formado depois da Segunda Guerra Mundial e conseguiu se desenvolver muito, né, com ajuda externa, principalmente dos Estados Unidos. É um país assim que hoje tem uma alta renda per capita, um bom IDH e tem uma boa base industrial. E a Turquia? A Turquia é um país considerado emergente que tem se desenvolvido industrialmente muito nos últimos anos. Né? Os demais países do Oriente Médio, em geral, têm uma fraca industrialização. Esses são os países que constituem o Oriente Médio: Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Palestina, que não é um país formado, né, não tem total soberania, não é reconhecido externamente, né, não é um Estado formado, devido à questão da disputa com Israel, né, eles não reconhecem o Estado de Israel, eles querem uma parte do Estado de Israel para formar um país, então não é um país formado ainda. A Síria e a Turquia. As maiores rendas per capita do Oriente Médio são apresentadas por Catar, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Então a renda per capita lá gira em torno de mais de 50 mil dólares. Esses países estão classificados entre as 20 maiores rendas per capita do mundo, né, embora apresentem desigualdades sociais. Né, são países que se destacam em relação à renda per capita, mas a renda per capita é uma média do que caberia a cada um se a renda fosse distribuída de maneira justa. Mas nós sabemos que essa região é assolada por muitas desigualdades sociais. Então, depois desses países aí, vem Bahrein, Omã e Israel, que apresentam rendas elevadas, né, rendas per capita superiores a 35 mil dólares. As rendas per capita mais baixas são do Afeganistão, do Iêmen, também da Palestina e da Síria. Lembrando que a Palestina, como eu disse, é um Estado não formado, né? E a Síria é um país que está em guerra. Tá? Por que fala provavelmente também a Palestina e a Síria? Porque não tem dados desses países, né? Segundo os últimos dados que se dispõe da Síria, né, de 2011, quando começou o conflito, ela apresentava uma renda per capita baixa, em torno de 5.100 dólares. Valor que provavelmente deve ter tido uma queda significativa depois que começou a Guerra Civil. A Guerra Civil na Síria começou devido à Primavera Árabe, ali em 2011, né? Eles lutaram para tirar governos ditadores em vários países do norte da África e Oriente Médio. E na Síria, a população luta até hoje, né, para tirar o presidente, que é o Bashar al-Assad, que está no poder há 20 anos. A família Assad já está no poder há 50 anos praticamente. E o país vive uma guerra. Aqui são cenários da guerra, né? São as cenas aí. Então muitas crianças, pessoas sofrem, muitos refugiados vivem em países vizinhos à Síria. Muitos sírios tentaram fugir para o continente europeu, então tem muitos refugiados sírios no continente europeu. Muitos também sofrem ali na Europa com a xenofobia. E com relação aos regimes políticos, os países do Oriente Médio eles têm regimes políticos muito variados. Existem monarquias absolutistas semifeudais na Arábia Saudita, Omã, Bahrein e Catar.
Existem monarquias constitucionais como no Kuwait e na Jordânia. Existem repúblicas presidencialistas como na Síria, no Líbano, no Iêmen e no Iraque. Regimes políticos originais no Irã, que é um país teocrático, e Emirados Árabes Unidos, que é uma federação de 7 emirados. É muito comum as pessoas confundirem a palavra árabe com muçulmano, como se fossem sinônimas, né? Mas são diferentes. Árabe refere-se à origem, né? Originalmente, árabes são aquelas pessoas que vieram da Península Arábica. É que com o passar do tempo, os árabes dominaram uma imensa área ali ao redor ao norte, né, da África, ao redor do Mar Mediterrâneo, no norte da África. Então, assim, hoje existem árabes que vivem no norte da África e no Oriente Médio. Então, árabe seria a origem, aqueles que falam a língua árabe, né? Agora, muçulmano é todo aquele que professa a religião islâmica, tá? Então, existem árabes que são muçulmanos, na verdade, a maior parte dos árabes são muçulmanos, mas existem árabes que também, né, são de outras religiões. E existem também povos não árabes que são muçulmanos. O mundo islâmico é formado pelos países onde predomina a religião islâmica ou religião muçulmana. Isso significa que inclui muitos povos que não são árabes. Por exemplo, muitos persas ou iranianos são muçulmanos, turcos, indonésios, paquistaneses. O país que tem o maior número de muçulmanos, inclusive, é a Indonésia, né, que é um país não árabe. Em 2016, os 12 principais produtores mundiais de petróleo, em ordem decrescente, foram Rússia, Arábia Saudita, Estados Unidos, Irã, Iraque, China, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Brasil, Venezuela e México. Aí eu peguei algum dado mais recente aqui, de 2018, né? Então, primeiro, os Estados Unidos mudou pouco. Rússia, Arábia Saudita, Iraque, Canadá, Irã, China, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Brasil. Então, o Brasil é o 10º colocado, né, entre os maiores produtores mundiais de petróleo. Só que o Brasil exporta pouco petróleo porque ele tem uma demanda interna muito grande. É o que eu acabei de falar. Alguns desses grandes produtores, como Estados Unidos e China, consomem muito mais do que produzem. Daí serem também grandes importadores de petróleo. Então, apesar dos Estados Unidos eles explorarem muito petróleo, eles precisam comprar de fora porque não é o suficiente para abastecer o mercado interno. O mesmo acontece com a China, né? Os demais países, menos o Brasil, que exporta pouco, né, devido ao grande consumo interno. O Brasil é uma grande frota de veículos, né? Ele precisa do petróleo. Então, os demais exportam muito petróleo. A Arábia Saudita, que durante décadas foi considerada a maior detentora de reservas mundiais de petróleo, passou a ocupar o 2º lugar depois que algumas avaliações recentes constataram que as maiores reservas de petróleo do mundo estão na Venezuela. Atualmente, a Arábia Saudita ela mantém uma produção diária de aproximadamente 10,5 milhões de barris por dia. Só que eles têm uma capacidade superior a isso para explorar. Eles podem explorar aproximadamente 15 milhões de barris por dia. Então, eles exploram somente 10,5 para ter justamente essa capacidade ociosa e resguardada, né? Isso é uma estratégia para garantir reservas desse recurso diante de uma eventual necessidade. Então, a tendência é o petróleo ficar cada vez mais escasso. O preço dele tende a aumentar, né, no mercado financeiro. E aí, futuramente, quando faltar petróleo nas demais regiões, a Arábia Saudita vai ter uma reserva. Por esse motivo, o país é considerado o principal jogador no comércio internacional do petróleo, porque ele pode aumentar a oferta e com isso abaixar o preço do petróleo, ou ele pode restringir a oferta e com isso aumentar o preço do petróleo. Então, graças a essa capacidade ociosa que nenhum outro país tem. E também a Arábia Saudita tem volumosas reservas em moeda forte, dólar ou euro. No Oriente Médio, além da Arábia Saudita e de outros grandes produtores e exportadores de petróleo, existem estados cuja economia tem como base esse recurso natural, mas exportam em menores quantidades. Os que mais exportam são Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. E Omã, Bahrein, Catar e Iêmen exportam, mas em menor quantidade. Com exceção do Iêmen, esses países exportadores, por terem uma população reduzida, eles apresentam uma elevada renda per capita e um elevado IDH. Embora ali exista muita desigualdade social, né? O IDH ele não avalia a desigualdade e a renda per capita é o que
teoricamente caberia a cada um se a renda fosse justamente distribuída, mas não é. Então são países em que a desigualdade social também é muito intensa. O Iêmen é uma exceção por vários motivos. O país encontra-se mais distante do Golfo Pérsico, onde estão as maiores reservas petrolíferas, e tem uma população muito dividida. Até 1990 existiam dois Iêmen, o Iêmen do Norte e o Iêmen do Sul. E até hoje existem movimentos separatistas, conflitos étnicos ali, que querem dividir o país novamente. O Iêmen tem um crescimento demográfico elevado, 2,8% ao ano, e é um pequeno país de clima desértico, que tem mais de 28 milhões de habitantes. Ali falta muita água, e a água é um recurso indispensável para a agricultura, que continua sendo o principal setor da economia do Iêmen. Então, é um país pobre, né? Agora, vamos falar um pouquinho dos importadores de petróleo. No passado, o maior importador de petróleo eram os Estados Unidos. Porém, os Estados Unidos, o maior importador de petróleo do Oriente Médio. Porém, os Estados Unidos procurou tentar desenvolver uma autossuficiência, porque ele tem investido muito na exploração de xisto. Então, eles têm procurado produzir energia a partir do xisto, que tem muito ali no território estadunidense. Os Estados Unidos também deixaram de importar muito petróleo do Oriente Médio, porque hoje os Estados Unidos importam muito petróleo do Canadá e do México, que são seus parceiros comerciais no NAFTA, que é um acordo de livre comércio da América do Norte, um bloco econômico que envolve esses três países. E hoje, quem substituiu os Estados Unidos como maior comprador de petróleo do Oriente Médio foi a China, porque a China aumentou cada vez mais a sua demanda, é um país que cresceu muito, então são os maiores compradores de petróleo do Oriente Médio hoje. Então é isso, gente. Hoje nós falamos aí sobre as características gerais aí dos países do Oriente Médio, algumas características específicas dos países, e nas próximas aulas falaremos sobre a Síria, o caso especial aí, que é um país que vem vivenciando um conflito desde 2011 com a Primavera Árabe. Até mais, gente!